cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, podeis assentar. É uma alegria podemos estar juntos mais uma vez, né? Esse final de semana nós nos vimos aí praticamente quase todos os dias, né? Quinta, sexta, né? Sábado, hoje, né? Então temos tido aí um tempo muito intenso da presença de Deus em nosso meio. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua disposição, né, também em estar na casa do Senhor. Agora à tarde nós tivemos aqui uma reunião com os irmãos do Ministério Profético, né? Então, culto de manhã, reunião à tarde, culto à noite, né? Culto de manhã em Itapema, culto agora à noite em Barra Velha. Então, Deus está fazendo coisas maravilhosas, né, queridos? Tempo precioso aí da obra de Deus em nossas vidas. Eu quero compartilhar com você nessa noite, né, uma palavra que eu já compartilhei ela agora de manhã, no culto da manhã. Eu quero compartilhá-la novamente. E o pensamento, o desejo do meu coração, e eu creio, queridos, que também é o desejo do coração de Deus, que nós possamos compreender fases e etapas da nossa vida, fases que nós vivemos em nossas vidas, momentos onde mudanças acontecem em nossas vidas, sejam elas mudanças que nós mesmos buscamos, mudanças que nós desejamos, ou mudanças que aconteceram por casualidades, né, por circunstâncias da nossa vida. Eu vou fazer a leitura do texto do capítulo 28 de Gênesis, dos versículos 10 ao 22, e depois então eu quero compartilhar com você uma palavra em cima desse texto, para a edificação da nossa fé, para nosso crescimento, para nosso amadurecimento espiritual, queridos. Acompanhe comigo a leitura, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, a palavra de Deus, ela declara assim: Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome daquela cidade anteriormente era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo, ou uma 10ª parte. Curve, querido, sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. O Senhor nos deu algo tão precioso, tão maravilhoso, a pessoa do Espírito Santo do Senhor. O Senhor colocou dentro de nós, a Tua palavra declara em Romanos 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amado Espírito Santo, opera, ministra nossos corações nesta noite. Nós precisamos da ação e do mover do Senhor. Nós não temos capacidade natural para entendermos, para interpretarmos as verdades das Escrituras.
precisamos da tua ação. Pai, obrigado por esta palavra. Essa palavra é para nós, Paizinho querido, o alimento que nutrirá o nosso espírito, que nos alimentará pelos próximos dias, Pai. Ajuda-nos a compreender, para que também possamos ensinar as verdades relativas a essa passagem. A tua palavra, desde já te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar com você um pensamento em cima dessa palavra. Eu quero usar o título, nessa noite, Renovo Experiências Espirituais. O renovo de experiências espirituais. Essa passagem aqui, ela conta um momento da vida de Jacó, o neto de Abraão, filho de Isaac. Esse homem, ele teve um tempo da sua vida na casa dos seus pais, e agora, queridos, por via das consequências, por situações que se construíram no seu lar, na sua família, no seu relacionamento, ele agora, por instrução do seu pai, ele sai da sua casa, e ele vai a Harã à procura de uma esposa. Por instrução do seu pai, ele diz: olha, vai à casa do teu tio Labão, dentre dos seus familiares, na casa do teu tio, você vai procurar uma esposa para você. Então, ele saiu de casa logo pela manhã, e quando chegou a noite, ele andou caminho de um dia aproximadamente. Quando chegou à noite, ele chegou a um lugar onde o dia já havia declinado, onde já havia anoitecido, e ele então, queridos, ele escolheu um lugar para dormir. Ele se aconchegou ali em um lugar, ele viu uma pedra que tinha ali, o texto diz que ele pegou aquela pedra e usou ela como travesseiro. Ele provavelmente colocou ali alguns panos, algumas coisas que ele carregava consigo, ele estava sozinho, fez ali uma cama, deitou e dormiu naquele lugar. Logo que ele dormiu, queridos, ele teve um sonho. Nesse sonho dele, ele viu uma escada que estava posta desde o céu até a terra. E nessa escada ele via os anjos de Deus que desciam e subiam, desciam e subiam. E o texto diz que o Senhor estava no topo daquela escada. E nesse sonho Deus veio e falou com ele. Deus renovou com ele uma promessa, renovou com ele uma aliança, a mesma aliança que Deus havia feito a Abraão, seu avô, e a mesma aliança que Deus havia feito com Isaac, seu pai. Agora, esta aliança estava sendo feita com ele, Jacó, era a vez dele ter essa experiência com Deus. Ele acorda do seu sonho, ele fica assim meio impressionado pelo sonho que ele teve, e ele diz consigo: nossa, que lugar terrível, que lugar impressionante, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e senão a porta dos céus. E aí então, queridos, ele entendendo que aquele lugar, que aquela experiência era uma experiência que ele havia tido com Deus, ele declara algo para Deus, ele faz um voto com Deus, e ele diz assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Queridos, eu quero compartilhar com você nesta noite algo muito, muito precioso. Existem momentos na nossa vida, queridos, em que mudanças acontecem por um motivo ou outro. De manhã eu usei aqui uma analogia, eu nunca fui dado a jogar videogame, nunca, nem pensei em jogar videogame, nunca gostei disso, nunca me atraiu. Mas eu sei que o videogame, nós mudamos de fases, nós passamos por fases e vamos passando fases, e enfim, a pessoa está sempre mudando de fase. Às vezes a mãe diz assim para o filho: filho, vem comer. Pera, mãe, eu mudei de fase agora. Então ele tem que avançar um pouquinho naquela fase. Na nossa vida, de alguma forma, queridos, nós passamos por fases na nossa vida. No caso específico de Jacó, nós entendemos aqui, vendo as Escrituras, que ele estava começando
a dar problemas para sua família, ele estava começando a dar problemas ali para o seu pai. E o pai dele então recomendou que ele fosse, né, de uma forma assim, de uma forma meio educada, de uma forma assim bem gentil. O pai dele chegou para ele, Isaac, e disse: olha, filho, eu acho que está na hora de você casar, eu acho que está na hora de você procurar uma esposa para você, né? Então, por que você não pega suas coisinhas e vaza, né? E ele fez isso. Ele pegou ali algumas coisas que ele tinha, e ele entendeu, queridos, que era um novo momento, era uma fase da vida dele, em que uma mudança importante precisava acontecer. E nessa mudança, nessa troca de fase na vida de Jacó, então, ele, ao sair de casa, e ao ter caminhado esse um dia, né, um dia todo que ele caminhou, no final do dia, ele para em um lugar, e nesse lugar, então, ele tem esse sonho, e tem essa experiência com o Senhor. Jacó, ele ouvia falar, por exemplo, ele ouvia falar da experiência que o avô dele, Abraão, havia tido com Deus. Ele ouvia falar, por exemplo, da experiência que o pai dele, Isaac, havia tido com Deus. Mas ele ainda não havia tido uma experiência com Deus. Ele ainda estava esperando, ele estava aguardando essa experiência. E nesse momento, queridos, nessa troca, né, de fase da vida dele, então quando ele decide mover-se, quando ele toma essa decisão, quando ele faz essa escolha de mover-se dentro de uma situação, mover-se de uma situação para outra, então ele tem essa experiência com Deus, o Senhor aparece a ele, e o Senhor dá a Jacó essa experiência. Queridos, eu quero relacionar essa passagem bíblica com algo que eventualmente possa acontecer ou esteja acontecendo em nossas vidas. Algumas mudanças que precisam acontecer na nossa vida, sejam elas, queridos, por uma percepção nossa, quando nós nos convencemos, né, que uma mudança precisa acontecer. Eu fico imaginando, olhando aqui essa estrutura da palavra de Deus, eu fico imaginando Jacó, ele não era um garotinho, ele já tinha uma idade avançada, né? Imagina uma pessoa, né, eu estou chutando aqui, mas imagina que ele tivesse uns 30 e tantos anos, e ele ainda estava confortavelmente na casa dos seus pais. Ele ainda não havia se dado conta, queridos, que ele precisava tomar umas providências em relação à sua própria vida. E é interessante que enquanto ele esteve na casa do pai, enquanto ele não se posicionou, essa experiência espiritual não aconteceu na vida dele. Queridos, existem decisões que nós tomamos na nossa vida, decisões importantes que nós tomamos na nossa vida, e que elas propiciam as experiências espirituais com Deus. São decisões que nós tomamos, e é como se Deus estivesse esperando que nós nos movêssemos de um lugar para o outro. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim: filho, vem que eu quero ter uma experiência contigo. Eu, Deus, quero ter uma experiência com você. Venha, mova-se desse lugar, mova-se dessa estabilidade, mova-se desse lugar confortável que você está, na casa dos seus pais, né, comendo a comidinha, né, tranquilamente. Todo dia tem um cardápio ali. Chega uma certa idade, a mãe não cozinha mais olhando para o gosto do pai, né? Ela faz a comida do filho que já não é mais tão, né, já está grandinho, já está passado da idade. Ah, não, é que eu gosto de fazer comidinha, que ele gosta da comidinha desse jeito. E o filho vai ficando, só que chega uma hora que nós precisamos nos posicionar, né? Chega uma hora que decisões precisam serem tomadas, porque estas decisões, elas nos levam a ter com Deus as nossas experiências espirituais tão necessárias para que algumas realidades espirituais se concretizem em nossas vidas. Queridos, eu quero dar aqui para você um testemunho de algo que eu e a pastora Cristiane nós vivemos, uma experiência para nós muito marcante.
quando nós estávamos ali em Blumenau ainda, morávamos lá, e houve um tempo em que casualmente nós nos envolvemos com uma família perto da nossa casa, uma família, queridos, onde em uma casa moravam 19 pessoas, em uma única casa. Não era um hotel, era uma casa, né? E por acaso, uma daquelas pessoas ali precisou ir para o hospital, e eles me procuraram de noite, né? Foram lá, Saulo, tem uma paciente, tu pode levar ela no hospital? Eu levei ela no hospital, e por conta disso eu conheci uma pessoa dessa casa, o Israel, um garoto, um menino. E daí então fui fazendo amizade com ele foi contando um pouquinho da história dele, da família, e eu perguntei para ele o seguinte: Israel, se eu quiser ir lá na tua casa levar uma palavra, será que os teus pais autorizam? Ele disse: olha, eu acho que meus pais autorizam, mas deixa eu perguntar para ele. Ele perguntou, eles autorizaram, eu fui lá na casa deles. Era um sábado de manhã, perto, 11 horas, 11h30 mais ou menos. Quando sentamos na sala, aí eles foram sentando, fizeram um círculo assim na sala, né? Foram sentando aquela montoeira de gente sentada ali em volta, eu ministrando uma palavra, perto do meio-dia, e de repente, queridos, uma pessoa deles ali, né, uma irmã deles, alguém ali, ela veio com uma bacia plástica, e essa bacia plástica, ela tinha um repolho cortado assim, fatiadinho, né, pedacinhos, e aí eu compartilhando uma palavra com eles, e eles cada um pegava um punhado daquele repolho, colocava na boca e passava para o outro, né? E eles, assim, fitos na palavra que eu estava ministrando, né? Atentíssimos à palavra que eu estava ministrando, e eu atentíssimo na bacia de repolho, né? Os caras, será que isso aqui é a entrada do almoço deles? Ou será que isso é o almoço deles? Né? E eu olhando aquela cena, eu quase perdendo aqui o fio da meada do que eu estava compartilhando. Eles pegavam assim com a própria mão um punhado de repolho, comiam e passava para o outro, pegava e passava. E eu imaginei, cara, esse é o almoço deles. E daí então, quando passou ali, eu perguntei para eles, né, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse repolho é o almoço de vocês? Esse pastor é a única coisa que nós temos para comer hoje. Não temos mais nada, só um repolho, né? Cortamos e comemos em 19 pessoas, inclusive algumas criancinhas. Eu voltei para casa, era pertinho, voltei para casa correndo. Cris, o que é que nós temos aí na dispensa? Era tudo. Arroz, feijão, macarrão, tudo que tinha na dispensa, né? Pegamos ali na geladeira o que tinha de carne, essas coisas. Eu levei. E eles fizeram um almoço, né? Eu acho que eles fizeram, de tudo que eu levei, eles puseram na panela e fizeram um almoço grandão ali para todo mundo, né? E daí então, como igreja, nós decidimos ajudar eles. Queridos, nós acompanhamos essa família por cerca de 2 anos aproximadamente. Nós levávamos eles na igreja, né? Trazíamos e... Acho que o Marcinho lembra dessa época, né? E, queridos, tudo o que tu imaginar de ruim tinha naquela família. Tudo. Né? Eu não sei quantos vão ficar tristes com isso, mas tinha até um corintiano ali naquela família. Né? Eu tenho que dar um jeito de mexer com esse pessoal aí, né? Tem que dar um jeito, né? Então, eles estão muito quietos. O pior é que era, né? Eu não lembro como é que o apelido dele lá era. Ele era trocadinho assim, né? Camisa do Corinthians, boné para trás, ele entrava na igreja, né? O pessoal olhava cheio das tatuagens assim, né? Eu lembro o nome, não lembro o apelido dele, mas era o Pitbull, o apelido dele. Pitbull. Bem, né? Um apelido bem amável, né? Era sósia do Marcinho. O menino que foi comigo no hospital era o Israel, sósia do Marcinho, bem parecido com o Marcinho. Inclusive a altura.
E daí, esse Elvis, o nome dele, né? Ele ia na igreja, queridos. Lá na igreja em Blumenau tem a equipe de segurança, né? Então tem sempre uma escala de segurança, 5, 6 irmãos lá, roupa preta. E onde ele ia, eles iam atrás dele, né? Ele ia no banheiro, eles iam atrás. Ele sentava, ficava sempre alguém de olho nele. Que o rapaz, querido, ele sugeria, né? O parecer dele sugeria que teria problema dentro da igreja, né? Mas enfim. E essa família, queridos, nós acompanhamos eles e nós pagamos lá algumas contas de luz, de água que estava vencida, né? Fizemos ali uma oferta, né? E colocamos em dia. Estavam sem água, sem luz, pusemos em ordem. A igreja, nós juntávamos lá uma cesta básica, daquela bem caprichada, e nós levávamos para eles lá. Então, ajudamos eles por cerca de 2 anos. Quando eles iam no mercado, queridos, lá perto de casa, o pessoal do mercado tinha instrução para que eles não andassem sozinhos pelos corredores. Alguém tinha que ir junto com eles, porque eles realmente, eles catavam as coisas, né, enfiavam ali nas calças e saíam. Então, alguém sempre junto com eles. E um dia, queridos, um vizinho chegou para nós e falou assim: Saulo, vocês estão perdendo o tempo de vocês com essa gente, cara. Vocês estão perdendo o tempo de vocês com essa gente. Essa gente não adianta, cara. Essa gente não presta. É tudo gente ruim. E tinha uma vozinha no meu coração que dizia: continua ajudando que vale a pena. Continua ajudando que vale a pena. E nós fomos levando eles para a igreja, né? E fomos, enfim, fizemos a nossa parte. Um dia de manhã, eu e a Cris, nós estávamos indo trabalhar. E no caminho, a minha cunhada me liga e ela diz assim: Saulo, a tua mãe foi internada agora de manhã, ela teve um derrame, ela está lá no hospital e parece que a coisa foi séria. A minha mãe tinha 75 anos na época. A minha mãe, queridos, ela era assim, se eu pudesse comparar ela com um bichinho, eu compararia ela com a formiga, né? Aquelas formiguinhas que andam para lá e para cá. A minha mãe era essa pessoa. Ela não parava, ela ia de um lado para o outro e andava, e saía, uma hora estava na casa de um, depois já estava na casa do outro, enfim, né? Não parava. E ela morava sozinha, ela não dependia de filho nenhum, ela tinha sua própria renda, né? Ela trabalhava, enfim, bem ativa. De repente eu cheguei lá no hospital e eu vi a minha mãe, queridos, com um quadro, né, de derrame, a boca dela tortinha assim, né, a língua caída dentro da boca, ela não conseguia falar, né? Essa mão dela estava sem movimento e ela não conseguia a perna esquerda dela. Eu olhei aquela cena ali, né, eu fiquei assim em choque, mas o impulso que eu tive na hora foi, eu conversei com ela, eu falei: mãe, nós vamos orar, eu vou orar, e eu creio que Deus vai te abençoar, eu creio que Deus vai, né, vai dar vitória, e tu vai ser curada em nome de Jesus. Orei com ela, e aí os médicos ali continuaram o atendimento. Eu saí do pronto-socorro, queridos, fui até o carro. Quando eu me assentei no carro, quando eu entrei no carro que eu me assentei, a impressão que eu tive é que tinha alguém dentro do carro me esperando. Porque quando eu sentei no carro, queridos, trajeto do pronto-socorro até o estacionamento, eu fui conversando com Deus. Eu fui falando para Deus, eu dizia assim para Deus: Senhor, o Senhor conhece a minha mãe. Deus, a minha mãe, ela não depende de ninguém, Senhor. Ela trabalha, ela se sustenta, ela vive, né, do seu próprio trabalho. Deus, o Senhor conhece a minha mãe. Né? Não deixa ela nesse jeito, Deus. Socorre ela nessa hora. Quando eu sentei dentro do carro, queridos, uma voz audível, eu ouvi essa voz. Ela falou assim para mim: filho, tu cuida dos meus, eu cuido dos teus. Queridos, eu não lembro em outra ocasião de eu ter chorado tanto como eu chorei aquele dia dentro do carro. Eu tentei sair andando, né? Eu disse: não, poxa, eu estou sozinho dentro do carro, eu vou andar chorando. Eu não conseguia dirigir de tanto que eu chorava, eu tive que parar de novo. De tanta alegria que eu tive no meu coração por conta daquela experiência. 2 dias depois, queridos, a minha mãe estava em casa, perfeitinha, sem sequela nenhuma de enfermidade alguma, queridos, perfeita, né? Voltou às atividades dela. A minha mãe faleceu 9 anos depois, queridos, né? Ela faleceu por um problema pulmonar.
Ela faleceu com 84 anos, mas sem sequela nenhuma daquele derrame. E aquela experiência marcou muito a minha vida. Aquela experiência, queridos, para mim, para nós, foi uma troca de fase na nossa vida. E aquilo serviu para nos fortalecer, para nos edificar na nossa caminhada. Essa experiência para mim, queridos, foi algo assim semelhante, né? Essa experiência de Jacó. Eu quero colocar aqui 3 pensamentos, fundamentalmente, para nós entendermos, queridos, que todos nós, em um momento da nossa vida, nós precisamos ter com Deus as nossas próprias experiências. Eu ouvia sempre falar que o meu pastor tinha tido uma experiência com Deus. Eu ouvia falar que o meu líder de grupo familiar tinha tido uma experiência com Deus, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus desse nível, desse porte. Então aquilo para mim causava uma falta no meu coração. Queridos, Jacó havia ouvido falar das experiências do seu avô, do seu pai, mas ele precisava viver as experiências dele. E eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa noite, queridos. Está chegando um tempo em sua vida em que essas experiências espirituais maravilhosas e extraordinárias começarão a acontecer de uma forma que você vai ficar impressionado com o que vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. E eu declaro mais ainda, queridos, essa experiência, ela muda o nosso entendimento espiritual, a nossa percepção espiritual. Nós somos transformados, nós somos mudados na forma como nós vemos as coisas espirituais. Eu quero citar aqui 3 tópicos, 3 pensamentos, a partindo dessa experiência, para nós compreendermos verdades e valores do reino de Deus, as quais nós precisamos estar ligados, fundamentados sobre essas verdades, para que a nossa vida, assim como foi a vida de Jacó, queridos, ele foi o pai, ele foi o gerador das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, elas existiram por causa dos filhos descendentes de Jacó. Ele tem, quando nós falamos de Jacó e Israel, é a mesma pessoa, são a mesma pessoa. Ele em um tempo, numa outra experiência com Deus, o nome dele foi trocado de Jacó para Israel, mas é a mesma pessoa. Querido, Jacó tem uma relevância muito grande na palavra de Deus, e eu quero declarar com isso sobre a sua vida, que assim como Jacó, Deus também tem algo maravilhoso e extraordinário para realizar através da sua vida, a partir de uma experiência espiritual com Ele. Então, eu quero colocar aqui 3 pensamentos. O primeiro pensamento, queridos, partindo do versículo 12, do texto que nós lemos, onde a palavra de Deus, ela declara assim: e sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora imagina Jacó sonhando isso, tendo esse sonho. Ele viu o céu aberto e uma escada que descia dos céus, e no topo dessa escada estava o Senhor. E haviam anjos que desciam, trazendo consigo alguns objetos, e também levando para cima alguns objetos. Primeiro pensamento, queridos, que eu quero compartilhar com você. Primeiro pensamento: toda experiência espiritual nos liga ao céu. Toda experiência espiritual nos conecta, nos liga ao céu. Diga assim comigo, com bastante convicção, repita assim comigo: toda experiência espiritual nos liga ao céu. Quando a palavra declara que os anjos desciam e subiam, queridos, nós temos no nosso coração, naturalmente, nós temos aquele entendimento que Deus existe para suprir as nossas necessidades. Ou seja, só uma parte da escada nos importa, que é a parte onde os anjos descem para nos trazer algo. Porém, na mesma proporção que eles desciam, eles também subiam.
Na mesma proporção que Deus envia algo de si para nós, nós também, por consequência, precisamos enviar algo nosso para Ele, queridos. Algo nosso para os céus. Queridos, a nossa vida, ela é completamente influenciada pelo que acontece nos céus. Nós não somos seres naturais, queridos. A palavra de Deus diz que nós estamos na terra como forasteiros, como estrangeiros. A nossa nação é celestial. Nós somos do céu, nós habitamos na terra, mas nós somos seres espirituais, seres celestiais. Nós precisamos assumir essa identidade. A nossa nação de origem, nós fomos gerados por Jesus Cristo. Agora a nossa nação é celestial. A nossa terra, para onde um dia nós haveremos de voltar, queridos, é o céu, é a nação celestial. Nós somos seres celestiais e precisamos ter com Deus experiências espirituais, queridos, para que nós possamos nos conectar com o céu. Sem essa conexão celestial, nós nos firmamos muito nas coisas terrenas. Nós buscamos demasiadamente as coisas terrenas. Assim como Jacó ficou excessivamente na casa do seu pai, precisou de um empurrãozinho, né, para ele poder tomar uma decisão, né? Assim também, queridos, nós precisamos nos ligar às coisas celestiais, né? A nossa terra, a nossa nação, nós somos descendentes dos céus, queridos. Precisamos estar conectados a isso. Quantos podem dizer amém para isso, queridos? Né? Imagina, ele acorda do sonho, ele acorda desse sonho e de alguma forma ele percebe que aquilo não era apenas um sonho, que aquilo era uma revelação de Deus para a vida dele, algo que a partir daquela experiência mudaria para sempre a sua vida. Aquela experiência que nós tivemos, que eu tive com Deus, ela mudou a nossa vida, ela mudou a minha vida, ela mudou a vida da Cristiane. Nós passamos a ter influência do céu nas nossas decisões, queridos. Nós não tomamos mais decisões por nós mesmos. Deus começou a influenciar as decisões que nós tomávamos, porque a partir dali eu entendi algo importante da parte de Deus. Deus me fez ver. Eu tinha assim, uma preocupação muito grande com a minha família, com os meus familiares, né, com as pessoas próximas. Mas a partir daquela experiência, Deus me mostrou algo. Ele disse: filho, tu cuida dos meus, eu cuido dos teus. Fica tranquilo, né? Vou cuidar bem dos teus. E para a graça, para a glória de Deus, queridos, né? A minha família, até os que não estão na igreja, são bem cuidados por Deus. Deus tem sido maravilhoso, né, com eles, queridos. É uma promessa que Deus nos fez. Então, toda experiência espiritual nos liga, né, nos liga com os céus. As nossas conquistas terrenas, elas são projetadas, elas são planejadas inicialmente nos céus. Tudo que acontece sobre as nossas vidas, a respeito das nossas vidas na terra, Deus planeja o céu. Ele planeja, esses anjos que sobem e descem, né? Eles buscam do céu, Deus tem para a nossa vida. E Ele vai nos abastecendo, Ele vai nos suprindo com as nossas necessidades, sejam elas necessidades materiais ou necessidades espirituais. Deus vai nos suprindo. A forma de nós sermos supridos pela provisão celestial, ela se dá a partir de uma experiência espiritual com Deus. Queridos, deixa eu falar algo para você. Talvez você tenha ouvido um testemunho maravilhoso de alguém que teve uma experiência com Deus, né, e Deus falou com a pessoa, né, e o céu abriu e aquela coisa toda. Mas agora é tempo de você ter a sua experiência com Deus, queridos. Não é mais para que você fique dependendo das experiências de outras pessoas, ainda que sejam, né, louváveis, experiências maravilhosas, mas é o tempo de você ter as suas. É o tempo de você buscar, não é? Pastor, é para mim sair da minha casa? Não, não é isso que eu estou falando. Não é? Mas é o tempo de você buscar ter as suas experiências com Deus, desejar isso, buscar isso de Deus para a sua vida. Senhor Deus, eu quero ter a minha realidade espiritual. Amém, queridos? Segundo pensamento, versículo 14,
O versículo 14 do capítulo 28, ele diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e dência. Serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, essa palavra é uma palavra onde Deus estabelece uma promessa sobre as nossas vidas. Deus declara, Deus libera uma promessa da parte dele sobre as nossas vidas. Então, segundo pensamento, toda experiência espiritual está ligada a uma promessa. Toda experiência espiritual está ligada a uma promessa da parte de Deus para as nossas vidas. Declare assim comigo com bastante convicção, diga assim: toda experiência espiritual está ligada a uma promessa. Quando eu tive a minha experiência com Deus, Deus falou o seguinte para mim: filho, eu cuido dos teus. Deus prometeu para mim que Ele cuidaria da minha família, que Ele cuidaria dos meus. Eu consigo até expandir um pouquinho, essa palavra, dizendo que vocês são a minha família, então Deus fielmente está cuidando de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Queridos, é uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma promessa. Sabe, queridos, às vezes, se nós considerarmos esses dois momentos da vida de Jacó, um momento quando ele estava na casa do pai dele, sendo um estorvo dentro de casa, a ponto de o pai dele propor algo para ele, filho, por que tu não casa? Filho, por que tu não começa a tomar umas decisões aí maduras na tua vida? Às vezes nós vamos nos acostumando com algumas situações cômodas da nossa vida e nos esquecemos, e não nos damos conta da importância de coisas extremamente valiosas em nossas vidas, como, por exemplo, as nossas próprias experiências espirituais. Querido, deixa eu falar algo para você. Uma experiência espiritual com Deus, ela vai te dar bagagem para o resto da sua vida. Você vai usar aquela experiência como testemunho para abençoar todas as famílias da terra, todas as pessoas que você conhecer, queridos, elas vão ser abençoadas por causa da tua experiência espiritual com Deus. Ele declara aqui uma promessa dizendo, a tua descendência será como o pó da terra. Ele diz, tu te estenderás. Ele está dizendo assim, filho, você vai influenciar muitos lugares por onde você vai passar, no norte, no sul, no leste ou no oeste, no oriente e no ocidente, onde você passar, você vai influenciar pessoas, você vai abençoar pessoas, você vai abençoar vidas. Deus, vai abençoar vidas através da sua vida. Onde você for, você será uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos acostumamos, as nossas orações mais frequentes, mais comuns, são aquelas: Deus me abençoa nisso, Deus me abençoa naquilo, Deus me abençoa naquele outro. Não, Deus está mudando algo na sua vida, Deus está mudando o seu status, a sua condição. A partir de hoje, você passa a ser uma pessoa que você vai abençoar os outros. A bênção não é só para a sua vida, a bênção é em sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor, as gerações que estão ao seu redor. Você vai abençoar seus filhos, você vai abençoar todos os seus descendentes, a partir desse entendimento, a partir dessa compreensão. Eu existo para abençoar gerações. Você vai abençoar gerações a partir da sua vida. Você é um abençoador de gerações. Você é um abençoador de gerações. Famílias serão abençoadas por aquilo que você é. Famílias serão abençoadas pelas obras das suas mãos, pelo que você faz. Isso é uma promessa de Deus para nós, queridos. É uma promessa, essa promessa,
ela é desencadeada em nossas vidas a partir de uma experiência espiritual, a partir de um momento onde nós temos essa experiência com o nosso Deus, assim como foi na vida de Jacó, né? Ele precisou ter uma experiência com Deus para que essa mudança acontecesse, né? Olha o que diz o Salmo 119, versículo 140, né? Salmo 119, versículo 140. Esquece isso ali. Eu vou ler aqui. Procura outra versão lá, NVI. Cris, por gentileza, NVI. Põe lá, isso. A tua promessa, né, ou as tuas promessas foram completamente testadas. Por isso o teu servo as amas. Querido, as ama. Querido, não existe promessa de Deus. Não existe promessa de Deus com possibilidade de não serem verdadeiras. Todas as promessas de Deus já foram completamente testadas. Elas hão de se cumprir em nossas vidas. Não existe a possibilidade disso não acontecer, queridos. Não existe. Nós precisamos crer nessa palavra, crer nessa escritura. Deus, a tua promessa a meu respeito, ela vai se concretizar. Eu vou alcançar isso. O Senhor vai me abençoar em nome de Jesus. Toda experiência espiritual está ligada a uma promessa. Deus tem promessas para as nossas vidas, para mim e para a sua vida. Deus tem promessas maravilhosas, extraordinárias. Deus tem, queridos. E elas são desencadeadas a partir de uma experiência espiritual com Deus. Ontem nós tivemos aqui um culto de curas e milagres. E para algumas pessoas, queridos, ontem foi o dia dessa experiência. Para algumas pessoas que estavam aqui, nós vimos Deus ministrando o coração delas, Deus falando com elas, Deus trazendo palavras, ministrando a vida delas, mudando o entendimento e a compreensão. Nós temos tido as vigílias, momentos extraordinários, onde as manifestações de Deus, elas são notórias, são visíveis, Deus ministrando a vida das pessoas, momentos maravilhosos e extraordinários do mover e da presença de Deus. Nós não podemos de modo nenhum ficar alheios a tudo isso, queridos. Nós não podemos estar somente na igreja assentados, esperando que a nossa vida cristã se reduza somente a um culto e outro, a um culto e outro. Deus tem algo maravilhoso e extraordinário para a sua vida, além daquilo que você tem experimentado até agora, queridos. Algo novo, algo que você nunca experimentou, algo maravilhoso, algo maravilhoso. As promessas de Deus. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13, essa palavra é maravilhosa, né? O profeta, ele declara, Deus falando através do profeta, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando fala de coração, queridos, fala de um desejo, fala de uma inclinação do nosso coração em alcançar algo. Eu preciso alcançar isso, eu preciso buscar isso, eu preciso ter a minha experiência, o meu momento com Deus. Deus vai providenciar isso na sua vida, para mudar a fase da sua vida, para mudar o status da sua vida, para que você entre numa nova condição espiritual diante de Deus, queridos. Isto é realidade, isto é fato. Assim será em nome de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Existem mudanças que acontecem na nossa vida, queridos, que mudam as nossas responsabilidades, que mudam os nossos procedimentos, que mudam o nosso comportamento. Alguns anos atrás, nós cuidávamos dos jovens lá em Blumenau, e tinha um jovem, né, hoje já é um dos pastores da igreja, mas na ocasião, queridos, eles faziam um curso em Curitiba, né, a ITM em Curitiba, e a ITM, ela nos confronta assim, com as verdades muito, muito grandes, né? Algumas geram conflitos, os conflitos são bons, porque nos fazem pensar sobre algumas realidades. E ele voltou uma vez de lá com um pensamento conflitante ao nosso coração. Ele chegou de lá e ele disse: olha, eu aprendi lá na ITM que se eu quiser entrar num restaurante chamado Iemanjá, eu posso. E quando ele falou isso,
no meio dos nossos jovens, né? Eu senti assim aquilo meio desconfortável, né? Eu falei para ele: querido, mas nós não podemos entrar num lugar desse, né? Porque se as pessoas verem nós entrando num lugar desse, isso não vai ficar muito bom. Não, 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 eu posso todas as coisas, Deus, a palavra de Deus, ela diz que eu posso, então eu posso. Eu vi e senti numa situação assim muito desconfortável, né? E eu não tinha como argumentar, porque realmente a palavra de Deus, ela declara isso. Passado alguns anos, esse jovem casou, e ele assumiu um grupo familiar nos jovens. E daí então, chegou um dia, o Espírito Santo me fez lembrar daquela experiência, e aí o Espírito Santo falou assim, né? Pergunta para ele se hoje ele entraria no restaurante Iemanjá. Parece que nós voltamos àquele dia, ao mesmo ambiente, à mesma situação, e eu perguntei para ele: querido, hoje você entraria no restaurante Iemanjá? Ele disse: não, pastor, hoje eu não entraria. Eu entendi o que tu querias me dizer naquele dia. Queridos, existem mudanças que acontecem na nossa vida, e essas mudanças, elas produzem, consequentemente, transformação na nossa forma de compreender. Nós paramos de fazer coisas que anteriormente, elas na nossa vida, elas não nos incomodavam, eram naturais. Só que chega um momento, queridos, em que nós assumimos responsabilidades, em que a nossa vida realmente precisa mudar. Porque pessoas começam a depender das mudanças que acontecem nas nossas vidas. Essa mudança, queridos, ela é maravilhosa demais, né? Quando nós olhamos aqui a vida de Jacó, um cara com a vida, né, inconsequente, não estava nem aí para as coisas de Deus, mas a partir dessa mudança, queridos, coisas maravilhosas e extraordinárias começaram a acontecer na vida deles. As mudanças que acontecem na nossa vida, quando elas vêm da parte de Deus, são mudanças que produzem benefícios inimagináveis para nós e para as pessoas à nossa volta. Deus tem um chamado para a sua vida, há uma promessa de Deus para a sua vida, para você influenciar pessoas à sua volta, queridos. Mas deseje isso, almeje isso no seu coração, ter as suas próprias experiências no Senhor, amém, queridos? Terceiro pensamento que eu quero compartilhar com você, os versículos 18 e 19, aqui do capítulo 28 de Gênesis, a palavra de Deus, ela declara assim: então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade anteriormente era chamada de Luz. Queridos, nós usamos o nome Betel aqui na igreja. Esse nome Betel, nós incluímos o nome da igreja a partir de uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava num momento de oração e Deus me deu algo, uma experiência, né? Eu estava ali orando e Deus colocou no meu coração que a nossa igreja trocaria de nome, mais ou menos lá por 2014. E o nome da igreja anteriormente era Comunhão Cristã de Balneário Camboriú. E aquilo me incomodava, porque nós tínhamos muitos membros na igreja de outras cidades, né? De Camboriú, de Itajaí, né? De Itapema. Isso, Deus, não está bem certo esse negócio aqui. Deus começou a me incomodar com relação a isso. Eu recebi essa direção de Deus para nós trocarmos o nome da igreja. Eu esperei cerca de 3 anos para essa mudança acontecer. O Senhor vai me confirmar, em tempo oportuno, nós vamos mudar o nome da igreja, né, e vamos passar para a Comunhão Cristã Betel. Alguns irmãos que estão aqui conosco lembram, né, a época que a gente trocou o nome da igreja, acrescentamos aqui, trocamos Balneário Camboriú por Betel. E nós fizemos isso de uma forma profética, queridos. Porque Betel quer dizer casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. E na casa de Deus, em Betel, foi o lugar onde Jacó teve a sua maior experiência com Deus, ou a sua primeira experiência com Deus. Então existe aqui uma conexão espiritual muito grande com isso. Existe aqui uma inclinação profética para algo acontecer no nosso meio, para algo que está acontecendo no nosso meio. Eu, a partir desse texto bíblico, o nosso terceiro pensamento: toda experiência espiritual gera uma aliança.
toda experiência espiritual gera uma aliança. Jacó pegou a pedra que ele havia usado como travesseiro, ele colocou ela em pé, o texto diz que ele erigiu, colocou ela em pé, né? Provavelmente calçou ali com outras pedras ao redor dela, para ela permanecer em pé, derramou óleo sobre ela, e ele declarou, dizendo o seguinte: este lugar é Betel, casa de Deus. E ali, queridos, ele fez uma aliança com Deus. O versículo 20, ele diz assim: fiz Jacó também um voto, uma aliança, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir. Queridos, ele saiu de casa com a mão atrás e outra na frente. Ele saiu com algumas, uma mochilinha, e esse Deus, eu vou precisar, lá para onde eu vou precisar comer, eu vou precisar me vestir, eu preciso das minhas despesas sendo supridas. Principalmente, querido, do versículo 21, quando ele diz assim: em paz eu voltar para a casa do meu pai, porque ele estava saindo de um ambiente de conflito, ele tinha um conflito muito grande com o irmão dele. O irmão dele estava a ponto de tirar a vida dele, ele sabia que, ele mais ou menos estava naquela condição de dormindo com o olho acordado, o outro fechado, e depois ele revezava para poder dormir um pouquinho em cada olho, porque o irmão queria o corpo dele, queridos. Ele estava num ambiente de conflito, e ele sabia que ele teria de voltar mais tarde para esse ambiente, e ele não sabia em que condição que ele voltaria para casa, mas ele diz assim: em paz voltar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, ele disse. Ele fez um voto com Deus, e disse: então tá bom, filho, eu aceito essa aliança, eu aceito esse voto. Queridos, Jacó voltou para casa, Jacó voltou para Betel, porque a promessa de Deus diz que Deus daria essa terra para ele, a terra onde estava ali, onde ele levantou aquele altar. Deus disse: olha, essa terra aqui onde tu estás, eu vou para você, e para a tua descendência, para teus descendentes. Quando ele volta para Betel, ele volta um dos homens mais ricos da terra, com a quantidade de gado que ele tinha, quantidade de bens que ele tinha. Ele volta como um dos homens mais prósperos. E a segunda maior preocupação dele, talvez nem fosse a segunda, talvez fosse a primeira, era em que condição que ele se encontraria com seu irmão. Puxa, como que eu vou voltar? Será que o meu irmão ainda quer meu couro? Quando ele tem o encontro dele com o irmão vem ao encontro dele, abraça ele, eles têm ali uma experiência, O irmão dele agora já está com outro coração, com outro entendimento. Queridos, as nossas experiências espirituais com Deus, elas estabelecem alianças com Deus, onde Deus nos faz prosperar em tudo que empreendemos, e Ele estabelece a paz dEle em nossas vidas, queridos, através das experiências espirituais que nós temos com o Senhor. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos desejar isso, nós precisamos entrar em um novo ambiente espiritual, em um novo estágio, em um novo nível de experiências espirituais com o Senhor. A minha oração sobre a sua vida nessa noite, queridos, é que ao longo dos próximos dias, o Senhor te surpreenda, assim como Jacó foi surpreendido nessa sua jornada, que o Senhor te surpreenda, seja em sonho, seja no seu momento de oração, seja no seu momento de comunhão com o Senhor, seja ali no seu secreto, no seu quarto, onde você estiver, seja no seu ambiente, no seu assunto com Deus. Eu declaro isso, o Senhor vai te surpreender. Um novo tempo de experiências espirituais começaram a surgir em sua vida. Um nível de crescimento, um nível de amadurecimento vai começar a surgir em sua vida. Experiências novas. Se você nunca impôs as mãos sobre um enfermo e orou por ele, Deus vai te capacitar para que isso comece a acontecer em sua vida. Se você nunca levou uma pessoa a confessar Jesus como Senhor e Salvador, um novo tempo de experiências espirituais começam a acontecer em sua vida, onde não somente uma e não somente duas, mas muitas pessoas virão a você, e você as levará a confessar Jesus
Senhor e Salvador em sua vida. Você vai levar salvação, você vai levar alegria, você vai levar a paz do Senhor Jesus na vida dessas pessoas. Lares, famílias, casas serão transformadas a partir desta nova fase de experiências espirituais em sua vida. Como diz a promessa do Senhor, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, toda casa onde você entrar, todo lugar onde você colocar a planta do vosso pé, será um lugar abençoado, será um lugar de bênção, será um lugar de prosperidade, será um lugar de mudanças extraordinárias, de casais relacionamentos sendo consertados, queridos, lares sendo reconstituídos. Onde você colocar a planta do seu pé, a bênção do Senhor irá sobre a sua vida. Você será um abençoador de gerações, um abençoador de lares, um abençoador de relacionamentos. Eu declaro isso sobre a sua vida. Coloque-se em pé nesta hora, querido, eu quero abençoar você. Os irmãos, se puderem vir para frente, vamos terminar esse culto louvando ao Senhor com mais um cântico, queridos. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua vida. Nós estamos começando a viver um tempo, queridos, de mudanças, um novo patamar de experiências começam a acontecer na minha e na sua vida, queridos. Deus está entregando responsabilidades, Deus está colocando nas nossas mãos responsabilidades novas. Eu vejo, queridos, assim como foi na vida de Jacó, aquela escada, né, subindo e descendo, eu vejo neste lugar, nesta noite, uma escada espiritual posta neste lugar, onde dádivas celestiais estão descendo sobre este lugar, são dádivas específicas para a sua vida. Você está recebendo algo de Deus nesta noite, para provocar, para produzir uma mudança extraordinária na sua vida. Os céus estão abertos sobre este lugar, as bênçãos de Deus, elas começam a descer para uma capacitação sobrenatural, para um tempo de uma capacidade, de algo que você nunca experimentou antes, mas que começa a surgir em sua vida. O Senhor vai dar a você dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de línguas. Você vai experimentar coisas novas da parte do Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você vai assumir responsabilidades que você achava que você não era capaz de assumir aquelas responsabilidades, mas eu declaro sobre a sua vida, o Senhor derrama sobre você nesta noite uma capacitação espiritual sobrenatural, para você pastorear pessoas, para você pastorear casais, para você pastorear jovens, adolescentes. Uma nova autoridade está vindo sobre a sua vida. Eu no seu lugar, eu declaro amém, eu aceito, eu recebo em nome de Jesus, porque é o Senhor falando ao meu e ao seu coração nesta noite, queridos. É um tempo de novas experiências, é um tempo de um novo mover de Deus. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, nesta noite, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que nós não conseguimos vislumbrar com nossos olhos naturais, mas os olhos do nosso espírito percebem que o Senhor está fazendo algo grandioso neste lugar, nesta noite. Esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus. E existe, Deus, algo sobrenatural acontecendo neste lugar, Pai querido. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor trouxe pessoas a este lugar nesta noite, que precisavam receber esta palavra, que precisavam ter essa experiência com o Senhor, que precisavam receber o que receberam, que precisavam ouvir o que ouviram, Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Deus, cada coração, vai tocando, Senhor, cada vida, vai abrindo portas, vai revelando verdades, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, aquilo que você desejou, querido, aquilo que você desejou no seu coração, aquela sua aliança que você fez com Deus, e que ela parecia estar escondida, oculta ou esquecida, o Senhor não se esqueceu. Ele não se esqueceu da aliança que Ele fez com você. Ele não se esqueceu da aliança que Ele fez com você. É um tempo de retornar para Betel. É um tempo de voltar para casa com as bênçãos do Senhor em suas mãos. Um novo tempo de conquistas está se estabelecendo na sua vida. Conquistas espirituais, autoridades espirituais,
autoridade para orar, autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Um tempo de experiências maravilhosas e extraordinárias. Eu declaro isso, eu declaro isso, eu declaro isso. Receba do Senhor nesta hora. Receba do Senhor nesta hora. Receba um toque de Deus em sua vida. O Senhor está tocando vidas nesta hora. O Senhor está tocando corações nesta hora. O Espírito do Senhor está convencendo pessoas de verdades sobrenaturais, de verdades espirituais. Há uma promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Há uma promessa de Deus se cumprindo em sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Obrigado, Deus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Sim, Deus, sim, Deus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Sim, Deus. Toca, Senhor, toca, Senhor. Deus, temos experiências novas, Deus. dos olhos Novas experiências, um eu novo não imaginava Sim, Deus. que era Sim, Deus, lindo toca, assim, Senhor. que Senhor, era toca, Deus. lindo assim. Oh, Esperado, meu lado, a
a minha casa pode morar aqui. Pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu novo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu novo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu novo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu novo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu novo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Obrigado, Deus. Sim, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar nessas casas, Pai. Existem várias casas aqui aguardando, Pai, essa experiência, esse tempo, Deus. Eu abençoo cada um desses amados irmãos, Pai. Eu declaro a graça, a paz, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sem medida, em cada lar, em cada família, pessoa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus com alegria nessa hora.